Eu sou Patrícia Lins, engenheira eletricista e de segurança do trabalho, e este é o meu canal no YouTube. Nós fizemos uma experiência com alguns vídeos gravados para o quadro Engenharia Lesta, quando nós tratamos de uma forma muito rápida e bem direta alguns temas específicos de segurança e de eletricidade. Agora nós abordaremos de uma forma mais livre temas específicos num quadro também curto que nós estamos inaugurando hoje. E hoje nós falaremos sobre previdência. Mas este é um tema de segurança ou de eletricidade? Na verdade, nós vamos analisar os possíveis impactos da nova previdência proposta pelo governo do nosso então presidente Jair Bolsonaro para os trabalhadores. Estão prontos? Então vamos lá. Bom, nós estamos diante do site do Ministério do Trabalho e lá a gente encontra esse PDF que explica, através da comissão especial que foi formada em 8 de maio de 2019, quais são os requisitos e as regras da nova Previdência. Então, vamos dar uma olhada aqui no documento. Logo na primeira página, a comissão teve o cuidado de elencar algumas frases que tentam sintetizar o pensamento dos presidentes que nós tivemos ao longo do tempo. A começar com o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, Dilma, Michel Temer e então Jair Bolsonaro. Então a gente vê que, de uma forma geral, sempre foi preocupação por parte dos governantes como lidar com a questão previdenciária. Porque a previdência ela consiste basicamente num pé de meia, em que o próprio trabalhador custeia e parte desse custo vai para o empregador, e então esse pecúlio ao final da vida, depois de ter contribuído por longos anos de trabalho, esse trabalhador recebe isso de volta por parte do governo. Mas aí a gente se pergunta, se esse trabalhador aposentado vive mais do que a expectativa esperada, o que é que a gente faz? Quem está na ativa acaba pagando a conta. Então é por isso que na frase de Fernando Henrique tem o seguinte, abre aspas, a questão é séria porque leva ao aumento da taxa de juros. O país todo paga pelo desequilíbrio da Previdência. E esses privilégios que estão sendo defendidos têm um custo altíssimo. É lógico que a gente sabe que tem aposentadorias especiais. Então a aposentadoria que onera não é a do trabalhador que ganha menos de 2 salários mínimos, mas sim aquela recoberta de regalias. Então, a reforma ela sempre foi ponto pacífico entre os presidentes. E é isso que o nosso atual presidente, então, está propondo. Aí na última frase, abre aspas, estamos concebendo uma proposta moderna e ao mesmo tempo fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao tempo em que combate fraudes e privilégios. Então vamos dar uma olhada. Nesse gráfico ele fala sobre a opinião popular, sobre a revisão previdenciária. Hoje ele considera o sistema insustentável e injusto, e esse gráfico nos ajuda a vislumbrar por quê. Nesse gráfico a gente mostra como que se deu a evolução da taxa de fecundidade no Brasil desde 1960 até uma projeção aí para 2060. Então, observe que coisa interessante. Na década de 60 do século 20, a gente tinha uma taxa de fecundidade igual a 6,28. E isso foi caindo assustadoramente, a ponto de, na década passada, essa taxa de fecundidade chegar a 1,75. Qual a conclusão que a gente chega? Que as pessoas estão optando cada vez menos por ter filhos. E possivelmente isso tenha toda relação com a economia. Nesse outro gráfico, mostra-se a expectativa de vida do trabalhador ao longo do tempo. Então, a partir de 1980, essa expectativa era 77 anos e foi aumentando, a ponto de,
em 2020 haver uma projeção de quase 84 anos como expectativa de vida. Então as pessoas vivem mais e, portanto, a despesa previdenciária tende a aumentar. E a receita, que são as pessoas em idade ativa para contribuir, tem diminuído, porque, como nós vimos aqui no gráfico anterior, as pessoas têm optado por ter menos filhos. E isso vai pesar em algum momento na balança. Prosseguindo, a gente vê que é basicamente equânime essa expectativa de vida na maioria dos estados. Porque se fosse privilégio de alguns estados, talvez isso nos daria alguma segurança, mas não. O Brasil está envelhecendo rápido, tem poucas pessoas em idade ativa, entre 15 e 64 anos, então nós estamos nos tornando um país de idosos que precisam da aposentadoria e que não mais contribuem. Então, passando alguns slides, ele mostra a média da aposentadoria. Veja o valor do salário de aposentadoria médio do Poder Legislativo, quase 30 mil reais. É em relação a essas regalias que o governo, pelo menos em teoria, pretende combater. Então, de uma forma simples, o que é que vai acontecer? A idade mínima, ela vai ser a mesma para o rico e para o pobre. Homens com 65 anos e mulheres com 62. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Então, as alíquotas serão diferentes. Essas são as alíquotas progressivas, proporcionais à faixa salarial, dentre outras medidas que serão tomadas. Bom, então o que a gente depreende de toda essa explanação? A gente vê que essa reforma realmente é necessária, porque parece-nos insustentável com o atual panorama trazido pelos dados do IBGE, pelo censo, e o impacto na área de segurança do trabalho, com certeza, diz respeito aos direitos. Como a aposentadoria, pelo menos a princípio, a aposentadoria por idade não vai ser mexida para o trabalhador comum, a princípio não há impactos muito significativos. A ressalva que nós fazemos é em relação à pensão por morte, que agora há uma tabela específica que é proporcional ao número de dependentes. Então, as pessoas que ficam não recebem essa pensão por morte, a família, né, de quem morreu, de uma forma integral, a menos aquelas pensões que já foram concedidas. A partir de agora, o benefício será diretamente proporcional ao número de dependentes. Então, se a pessoa tem um dependente apenas, ela vai receber uma proporção do valor completo. À medida que vai aumentando, vai se aproximando mais do valor integral. Então, para o trabalhador, a pensão por morte nada vai variar, mas sim para a sua família. Em relação às outras alterações, a princípio, não haverá perda de benefícios, perda de direitos, nem impactos significativos ao trabalhador. Mas, de acordo com essas mudanças, parece-nos que essa defasagem da Previdência será equilibrada pela participação de uma forma mais intensa daqueles que ganham mais, o que não é a grande fatia da população trabalhadora de que nós fazemos aqui referência. Então é isso. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e até o nosso próximo tema. Tchau, tchau.